que sabendo um pouco agradeço. assim nos bastidores sobre Aham. esse testemunho. Tá preparado? Claro, tô sim. Vamos falar pra galera isso Vamos aí. falar, vamos. Ele tem um testemunho incrível, tá? Impactante mesmo. E eu peço pra Deus, em primeiro lugar, pro nosso Senhor, que você seja tocado por essa história. Que você, de alguma forma, de alguma maneira, sinta essa conexão com o Espírito Santo. Porque eu creio que Deus prepara o tempo para todas as coisas. Inclusive, se eu não me engano, tá sendo um dos primeiros lugares que você vai falar, Está mano. sendo o. Tá sendo o primeiro lugar para contar essa história emocionante. E assim, eu não sei também, pessoal. Não sei também toda, total, na íntegra, sabe? Então a gente vai ouvir juntos. Eu sei de um pedacinho e é tocante demais, tá? E que você sinta tocado pelo poder do Espírito Santo. É, eu decidi falar esse testemunho agora. Ele está guardado dentro em mim. Vai fazer 7 anos em dezembro. E eu guardei porque eu esperei o tempo certo. O próprio Deus me direcionou para que tivesse o momento certo para falar as coisas. E agora chegou o momento. E não é algo tão simples para falar porque foi um processo incrivelmente dolorido passar. Antes mesmo de eu relatar esse testemunho, o que eu vou dizer aqui, algumas pessoas souberam desse testemunho, não por minha boca, mas de outras formas, das piores formas possíveis. E acabaram, algumas se chatearam porque não foi eu que falei, mas eu não estava pronto para falar sobre isso, porque era algo que ainda representava dor para mim. E antes de eu começar, eu tenho toda a humildade de pedir perdão aos meus irmãos, aos meus amigos, pessoas que eu amo e que eu não consegui falar antes, porque não era o momento, eu não estava pronto, não estava preparado, porque foi algo que me machucou muito. Mas o momento é chegado, Deus preparou o cenário e Deus falou ao meu coração. E é esse podcast, o palco, que vai se iniciar, então, a minha fala sobre tudo o que aconteceu comigo. No ano de 2017, eu me mudei para Alagoas, e em Alagoas eu tive um direcionamento divino para que eu liderasse um projeto. E o nome desse projeto foi Hebron The Church. Era uma igreja. E o projeto foi uma casa razoavelmente grande que eu aluguei. E eu tive pessoas, amigos que ajudaram ali, todos deram a sua participação, inclusive pessoas de fora do Brasil também. Haja visto que eu passei muito tempo da minha vida viajando pelo mundo, pregando a palavra de Deus, realizando conferências, realizando seminário. Tem aqui alguns que já me conhecem, como, por exemplo, Marcos Antônio, que me acompanha e sabe da minha trajetória, que é um grande amigo. Um abraço para ti. E antes de mais nada, também eu quero agradecer ao Marcelo, meu irmãozão, né, que meu parceiro, enfim, eu não tenho palavras para dizer o quanto eu amo a sua vida, Marcelo. Marcelo Gonçalves, que é um grande irmão, um grande amigo. Deus te abençoe. E eu torço muito por você e você sabe que em mim você tem um irmão que pode confiar para sempre. E aí eu iniciei então esse projeto da igreja Hebron The Church e foi chegando pessoas e numa visão de acolhimento, numa visão de amor, numa visão de levar o evangelho puro e genuíno como ele é. Porque na verdade o evangelho ele é simples, as pessoas quem complica. Jesus ele é simples. A palavra de Cristo é simples. As pessoas que querem trazer a complicação, sabe? E é simples, é simples. É amar, perdoar e entender que quem faz a obra é o Espírito Santo, não é nós. Vem como estás, e quem vem, ele convida os cansados, os oprimidos, e deixa que quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu entendo o evangelho assim, puro e simples, sem mais, sem menos. E assim funcionava a igreja, Hebron The Church, e ela foi funcionando e foi crescendo, pessoas foram se convertendo, era uma verdadeira família ali, até que, por um determinado tempo, algumas pessoas começaram a fazer parte e a gente não tem acesso a... E nem procurar saber quem é quem, né? Na igreja. Cada qual tem a sua vida, cada qual tem a sua consciência, né? E acabou que uma das pessoas que fazia parte da igreja, infelizmente, também compactuava com algumas coisas que não eram boas. Algumas coisas que não faziam bem às pessoas. E acabou que a igreja foi alvo
que também, além de ser a igreja, era também a minha casa. Eu morava com meu filho, ele Davidson lá. Era também a minha casa e ela acabou sendo alvo, digamos assim, de um movimento, de uma organização do mal. E aí, o que acontece? Essas pessoas começaram a pegar o endereço da igreja e passar a meios de situações não positivas, e isso acabou gerando uma polêmica e pessoas foram danificadas a ponto de ser levantada uma investigação e apontarem aquele endereço como se ali morasse, quem morasse ali era o causador de danos a muitas pessoas da sociedade. Em um determinado dia 6 de dezembro de 2017, a Polícia Civil bateu lá na igreja, que era a minha casa, e falou que estava num processo de investigação. E eu não sabia do que se tratava, falei, fica à vontade para procurar o que quiser. E eles foram muito gentis, procuraram com muita educação, conversaram, e eu falei, do que se trata? Eles falaram, depois a gente fala, não pode falar agora. Foram embora, minutos depois voltaram, e eles acharam umas cartas que estavam na estante, cartas essas que eu achava que era cartas do antigo inquilino que morou lá, que isso é recorrente acontecer. Você aluga uma casa e ainda fica chegando correspondência do antigo inquilino. Só que não era. Eram cartas de pessoas que estavam sendo lesadas por uma quadrilha que trabalhava, que não fazia parte da igreja, mas infelizmente havia alguém na igreja que estava conectado a essa quadrilha e lesava pessoas e colocou o endereço da igreja para receber essas cartas. E eu, inocentemente, junto com meu filho, guardei essas cartas para entregar a carta ao dono da casa, por sua vez, para entregar ao proprietário, dono das cartas, que eu achava que era o antigo inquilino, mas não era. Eram pessoas que estavam sendo lesadas. E o que aconteceu? Eu tive que ir para a delegacia para esclarecer aquelas cartas. E eu fui levado no dia 6 de dezembro, às 10 horas da manhã, e lá fiquei até às 7 da noite. Quando foi 7 da noite, eu recebi a voz de prisão. E no dia 6 de dezembro eu estava sendo preso pelo DEIC, por suspeita de estelionato, sobre uma quadrilha que estava agindo no município de Maceió. E ali começou uma parte que eu nunca esperei na minha vida. Eu nunca lesei ninguém. Graças a Deus a isso eu tenho a minha consciência muito limpa. E sempre ensinando a palavra, eu passei boa parte da minha vida entregando a minha vida em prol do evangelho. Conheci diversos países pregando, inclusive um dos países que eu estive com muito orgulho foi o Haiti. Tive alguns dias no Haiti, após todo aquele processo de desabamento e terremoto, numa viagem missionária. E sempre o que eu pude fazer em prol do evangelho para as pessoas, eu fiz, mas nunca tirar. E ali estava eu sendo acusado, numa acusação dizendo que eu fazia parte de uma organização da qual eu nunca pertenci, uma organização do mundo obscuro. E ali eu fiquei 11 dias detido no DEIC, em Maceió, algo que eu não estava entendendo. Um pastor liderava uma igreja debaixo de uma visão e agora preso. Só que é interessante nós entendermos que Deus ele tem caminhos diferentes para mim e para você. E quando a gente fala, Senhor, eis-me aqui, nós temos que estar pronto, porque para algumas pessoas Deus vai permitir algumas coisas acontecer, para outras não. No livro de Jó, a Bíblia diz que os filhos de Deus foram adorar a Deus e no meio dele foi Satanás. No meio deles foi Satanás. E Deus falou para Satanás, de onde você vem? Ele falou, eu venho da terra passear por ela. E Deus levanta o nome de Jó. Deus levanta o nome de Jó. Você viu? Deus provoca. Você viu meu servo Jó? Percebe que Deus provoca? Vi. E Satanás começa a narrar as características positivas de Jó. E ele fala, mas também ele é isso e isso porque tem tudo. E Deus fala, toca. Toca, tira, tal. Satanás sai rapidamente e toca nos bens de Jó. Depois volta de novo, depois toca na saúde e Jó fica naquele estado de calamidade como nós conhecemos. Mas Pedro também, Gui, ele tem uma situação que Jesus fala para Pedro, Pedro, Satanás pediu você para mim, para rodear com você peneirar, né? Na terra ou te peneirar como trigo. Mas eu, Pedro, roguei por ti.
Você consegue entender, Léo? No caso de Jó, Deus falou, pode ir lá. Só não lhe tira de vida. Né? Só não lhe tira a vida, mas pode ir lá. No caso de Pedro, falou, nem chega perto. Esse eu tenho propósito. Mas Jó também tinha. Tinha. Só que Deus olha as estruturas e fala, esse daqui não tem estrutura para aguentar. Esse tem. Eu ia falar isso, mas acho que na causa de Jó, ele sabia que ele ia É estrutura. até o fim. Entende? Então Deus vai olhar e falar assim, ó, eu vou precisar te usar num lugar que você não vai gostar, que não vai ser bacana, não vai ser confortável, mas eu confio em você e eu vou te soltar lá dentro da jaula. E foi isso que aconteceu comigo. Deixa eu interromper um Pois pouquinho. não. Mas justamente por isso, por Deus saber o quanto você iria suportar, como foi sua conexão nesses dias, nesses 11 dias? Os primeiros 2 dias eu não estava entendendo nada. Eu fiquei em profundo silêncio dentro da cela. E foram chegando presos por várias outras situações, né? Você tava na cela sozinho? Não, eu tava numa cela e a cela é coletiva. Foram chegando presos por várias acusações de vários lugares e vai sendo colocado ali. E eu olhava e eu falava, meu Deus, eu não tô entendendo nada. E Deus em silêncio comigo. E eu orando, querendo uma resposta, eu querendo entender o que estava acontecendo e Deus em silêncio comigo. Meu Deus do céu. Meu Deus, o que que eu fiz? Eu não tô nem entendendo por quê, quem fez isso. E eu lá, e Deus em silêncio comigo. No segundo dia, Deus ele fala no meu coração, fala aquilo que você sabe, faz aquilo que você sabe fazer de melhor. E o que eu faço, não é que eu faço de melhor, mas o que eu faço com a minha vida é falar de Deus. O pessoal, digamos, precisava evangelizar. E aí todos os seres humanos que passavam por lá, que eu não gosto de intitular ninguém, todos os seres humanos que chegavam lá, eu nem perguntava qual foi a causa que ele foi para lá, eu falava, olha, deixa eu falar um pouco de Jesus para você. Deixa eu falar um pouco de Deus para você. E o pessoal é aberto lá? Então, a situação deixa eles resistente com revolta. Aí passa pelo menos um dia, eles veem que não tem muita saída, eles ficam em silêncio. E aí começa a perguntar, quem é você? Por que você tá aqui? E tal, para tentar se conhecer, e eu comecei a falar, eu sou um pastor. Eles olhavam assim, e muitos falavam assim, pastor, fala alguma coisa de Deus para mim aqui nesse inferno. Meu Deus do céu. E eu comecei a falar de Jesus para eles. E quando eu comecei a falar de Jesus para eles, eu comecei a conhecer jovens desviados. Eu comecei a me conectar com pessoas que falou, eu era da igreja. Eu tô aqui, mas minha mãe tá orando. Eu fiz isso, eu participava disso, eu sou músico e tal. E eu me lembro que um deles olhou para mim e disse assim, Luciano, você é José. Deus te trouxe aqui com um propósito e saiba que Deus vai te honrar ainda. Mas vai ser amargo isso aqui. Mas Deus vai ter um grande propósito na sua vida. Sabe o que era interessante? Que eles entravam, passavam às vezes só 24 horas e já iam para um presídio de segurança máxima. E eu não saía de lá. Eles iam, ficavam 24 horas, outros ficavam menos, e já pegavam a transferência e ia para presídio. E eu permanecendo lá. Todos que passaram por ali, eu não consigo contar. Mas todos receberam a Cristo. E pelo menos 50% dos que passaram por ali entregaram a sua vida a Jesus. Desceram para os presídios com a decisão de Cristo. E aí muitos deles eu ouvi dizer, eles proferiram para mim, Luciano, agora eu entendi por que Deus permitiu que eu chegasse aqui, porque eu não iria nunca parar para ouvir um cristão, eu não iria nunca na igreja. Eu só iria ouvir a palavra de Deus se Deus preparasse um cenário como esse. Então, nós temos que ter uma sensibilidade de entender que muito mais do que tantos, me permita usar esse termo aqui, às vezes a gente para e fala assim, não, Deus me livre, alguém me vê perto de alguma pessoa que é discriminado pela sociedade, Deus me livre, alguém me vê ali. E por essa vaidade exacerbada que nós temos, por uma reputação e não pela consciência, porque consciência é o que nós somos e reputação é o que acham sobre nós, e a gente coloca na balança e nós queremos que o que pese mais seja a reputação e a gente vai à nossa consciência. Quando, na verdade, consciência é aquilo que você é, em essência. E reputação é aquilo que as pessoas acham que você é. E, às vezes, por conta de reputação, Deus ele fala para mim, para você, para aqui, prega para essa mulher que está na calçada, para esses drogados que estão aqui, para essas pessoas. A gente fala, não, Deus me livre, eu não vou parar aqui, porque o que vão dizer de mim se me verem aqui?
É importante, você falou de reputação, é importante a gente dizer que reputação te tira do reino. Falou tudo. Você perde o acesso. Você pode ter essa certeza. Muitos estão à porta do céu e muitos não deixam outras pessoas acessarem. Perfeito. É isso. Perfeito. E aí o que acontece? Às vezes as pessoas... Deus, ele fala no seu coração, para aqui e prega. Existem vários pontos de São Paulo onde existem pessoas se prostituindo. Estão lá esperando uma palavra, Léo. Com certeza. Gui, estão esperando uma palavra. E às vezes nós passamos com o carro ou a pé e falei, eu vou até atravessar a rua para não passar perto dessas pessoas, porque se eu parar aqui 5 minutos para falar de Jesus para essa pessoa, para falar que há um Deus que ama, que tem um plano na vida dela, e alguém de carro vê e bater uma foto, vai falar que eu tô... Entende? E pessoas estão indo embora, estão perecendo, porque nós estamos tão preocupados com a nossa reputação. Não que não deva, deva sim, mas saber medir as coisas e falar, peraí, o reino vem em primeiro lugar. Sim. O reino tem que ser maior do que nós mesmos. É ser uma criancinha. Entende? É exatamente Quantas vezes isso. a gente vê na timeline mesmo a criancinha abraçando a estátua de Jesus carregando a cruz. É uma estátua, É um estátua, mas levantando tá lá a cruz. tentando E a ajudar. mãe fala, é uma estátua. É isso mesmo. Ai, olha isso, cara. A Isso- inocência. E aí foi onde que eu entendi que dentro do DEIC, os 11 dias que eu estive lá, eu fui para pregar. E eu pregando dia e noite. Eu pregando dia e noite, Era o dia seu e noite. conforto, digamos assim. Era porque eu não deixei a minha mente ser levada pela situação. E lá eu descobri toda a verdade. Lá dentro. Lá dentro. Meu Deus. Os que de fato estavam envolvidos em toda a causa que eu fui acusado, eu os conheci dentro da prisão. Eles te falaram. Falaram, te eles chamaram. olharam porque eles aceitaram a Cristo. Meu Deus do céu. Eu preguei o evangelho para eles, aceitaram a Cristo, eles olharam para nós, para mim, com a lágrima descendo e disse assim, Luciano, você não é para estar aqui, porque não é você. Nos perdoa, não é você. A gente usou o endereço da sua igreja para a gente mandar as correspondências para a gente se livrar. E você é um homem de Deus e está aqui, não é você. E eu olhei para eles e eu falei assim, olha, o perdão já está pronto. Fiquem tranquilos. O perdão já está pronto porque eu sentia Deus me confortando todos os dias. E sabe uma coisa que eu quero deixar claro aqui, Gui e Léo, é que assim, o amar a Deus sobre todas as coisas é você entender que o 70 vezes 7, a equação mais complexa que a humanidade ela pode equacionar hoje, é você viver essa equação todos os dias da sua vida. E o que Cristo quer dizer para nós é assim, ó, meus filhos, tenham um estoque de perdão todos os dias. Porque todos os dias haverá razões para vocês perdoar. E vocês precisam estar prontos para perdoar pessoas que nunca terão a capacidade de chegar até vocês e pedirem perdão. Só perdoe.